também legal ver a movimentação da torcida do Corinthians por essa ânsia pelos ingressos. Claro, é meio óbvio. Não é pra ver, assim... Claro que é pra ver o Corinthians, mas é pra ver o jogo, é pra ver o Neymar. E é interessante ver esse movimento que ele faz, Neymar, né? Na torcida adversária, num rival. Ansiosa pra essa partida, mas se eu já for deixar meu palpite aqui sem resultado, acho que o Corinthians vai ter vantagem no jogo hoje. Mas essa questão, inclusive eu vi muita postagem de torcedor dizendo o seguinte, essa história de Neymar, cada um com seus problemas, até aquela coisa, né? Não quero ver ninguém no estádio, lembrando que o jogo é com torcida única, né? Uma determinação do Ministério Público há bons anos no estado de São Paulo para clássicos e subclássicos também, podemos dizer assim, né? Quando, por exemplo, Guarani e Ponte Preta enfrentam os clubes da capital, são clássicos também, né? Mas sem esse apelo local, podemos dizer assim. Então, a torcida do Corinthians está meio assim com essa história, né? De que não quer ver ninguém aqui na Neoquímica Arena para ver o Neymar, e sim para torcer contra o Neymar, para que o Timão vença o Neymar, que apesar de ser um jogador brilhante, tem números não tão bons assim contra a equipe do Corinthians, né? São 19 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 5 empates e 6 vitórias do Santos, né? Em mata-mata aí... O Corinthians passando em 2009, 2013 no Paulistão, passando na semifinal da Libertadores de 2012. Nesse período do Neymar no Brasil, né, quando ele foi revelado, o Corinthians foi bicampeão paulista, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Recopa, tudo isso de 2009 e 2013. Então, assim, na época que a gente estava aqui apreciando o Neymar, o corintiano estava comemorando o título, né? Muito mais que agora. Então, apesar de ter toda essa curiosidade, eu tenho certeza que o corintiano hoje vem aqui empurrar o Corinthians e provavelmente, muito provavelmente, vaiar e muito o Neymar por aqui. Agora, a grande questão é que, isso é uma coisa óbvia, né? Que a torcida do Corinthians lota aqui a Neoquímica Arena, independente do jogo. Inclusive eu tava vendo hoje um print aí, uma foto na internet de um jogo do Corinthians que os caras estavam zoando, o Corinthians já colocou 26 mil no jogo de Libertadores, só 26 mil. E foi naquele jogo que o Corinthians já estava eliminado, né? Há 2 anos, né? Que o Corinthians jogou a Libertadores e ficou na fase de grupos. E já eliminado, o Corinthians colocou 26 mil torcedores aqui. Então, assim, não importa o jogo, o corintiano ele lota a Neoquímica Arena. E aí a gente entra numa questão que é o que está acontecendo em 2025 principalmente, mas que o Conselho Deliberativo do Corinthians está tentando jogar uma luz, porque são alguns ingressos, alguns bons ingressos, né? Podemos dizer assim, passando de 1.000 ingressos, 2.000 ingressos que são desviados, né? E acabam caindo em mãos de cambistas e cambistas de profissão mesmo, mas tem muita gente também, que o Conselho Deliberativo agora joga a luz internamente, que pode estar também tendo aí uma participação por trás disso, e ao mesmo tempo o torcedor que tem ali, né, uma pontuação alta dentro desse programa de sócios do Corinthians, ele não consegue muitas vezes fazer retirada de ingressos para jogos como o de hoje, né? Que teremos casa cheia, como quase sempre acontece aqui na Neoquímica Arena. Então isso tem chamado muita atenção, vi muitos prints na internet aí de cambistas que atuam em WhatsApp, vendendo. Então assim, por esses meios você encontra muito fácil, porém com o preço super faturado. E pelos canais oficiais, que deveria ser, né, um caminho mais fácil para o torcedor, muitas vezes o cara lá que paga um valor alto até por mês, o cara que consegue garantir, deveria pelo menos conseguir ingresso por conta da assiduidade e tudo mais, ele não vem conseguindo. Então essa é uma situação que preocupa bastante, que tem chamado a atenção e que de alguma forma deixa o torcedor bastante chateado. Enquanto isso, a gente vê rifa na internet, né? Gente com ligação com o Corinthians, fazendo rifa na internet de ingressos. Então assim, onde esses ingressos que deveriam estar nas mãos dos torcedores estão indo parar, entendeu? Dentro de quais circunstâncias? Então tudo isso vem sendo investigado nos últimos tempos, recentemente, né? Nos últimos tempos eu digo assim, nas últimas semanas, que o assunto pegou bastante por aqui na Neoquímica Arena. Vamos ver, até porque tem essa questão do borderô,
né? Alguns registros dão conta de que os ingressos comercializados mais fora do programa, né, da plataforma que vende os ingressos dos jogos do Corinthians do que na plataforma, né? Mais da metade. Então são situações que acabam chamando bastante atenção, ainda mais de um clube de massa como o Corinthians, maior torcida de São Paulo, que tem um estádio muito bacana, muito aconchegante, mas que se você tivesse uma Neoquímica Arena para 60 mil, você teria 60 mil aqui praticamente todos os jogos, 70 mil e por aí vai. Então é uma situação que o Corinthians tenta de alguma forma melhorar, porque realmente é ruim quando o torcedor, principalmente aquele mais assíduo, aquele que paga, não consegue acessar o ingresso para um jogo como o de hoje. Lembrando, né, Bruno Milhões, o jogo hoje com torcida única apenas do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. A gente sabe que esses jogos de torcida única, ainda mais quando é clássico, um jogo pedido como esse, não é um jogo que vai atrair só corintianos, né? Acho que a gente sabe que esse processo de cambismo vai levar muitos ingressos na mão de santistas, são paulinos, palmeirenses, seja lá o que for, que querem assistir essa partida importante hoje na Neoquímica Arena. Só um ponto sobre isso, cara, sobre essa história toda, a gente viu, além de cambistas, essa história de conselheiros repassando ingressos e muitos influenciadores também. Eu vi grupo de WhatsApp revendendo ingresso a preços absurdos, assim, ingressos a R$900, ingressos a R$600. É uma coisa que não pode fugir da alçada do clube como foge, e que existe uma lei de proteção, né? O cambismo em eventos esportivos, como o cambismo em geral, é crime. E a necessidade de controlar isso, ela foge um pouco do controle do Corinthians, mas a gente sabe que deveria ser uma preocupação maior das autoridades, porque é o direito do consumidor pagar o preço por um produto pelo preço que é tabelado, o preço correto, o preço que é colocado pelo vendedor, que no caso é o Corinthians para essa partida. Então é uma situação que vai além da alçada esportiva, que a gente identifica já há muito tempo, isso não é novidade, esse tipo de coisa, mas em eventos desse porte, como é hoje esse Corinthians e Santos, fica ainda mais evidente. A parte que cabe ao Corinthians, sim, é essa questão de não deixar vazar na mão de conselheiro, ter uma fiscalização maior para que os caras não lucrem em cima disso, não levem ainda mais vantagem do que as vantagens que eles levam normalmente no dia a dia do clube. E dentro disso, né, pontuando também sobre essa venda de ingressos, o Corinthians fez uma reserva para os sócios já há muito tempo, essa reserva esgotou rapidamente. E claro que os jogos do Corinthians vão ter torcida, independentemente da situação. A gente já viu muitos exemplos disso acontecendo, e essa reserva, ela levou ali alguma questão por torcedor, porque o cara que reservou, depois os ingressos que não foram pagos da maneira correta, voltam a ficar à disposição, e aí de novo a venda de prioridade para os mesmos caras que já compraram. Teve também esse tipo de questão para quem é sócio do Corinthians e levou a esse problema. Muita gente ficou sem ingresso para essa partida contra o Santos, e a gente sabe que era uma partida de muita demanda, né? Uma partida de muita demanda, pouca oferta do Corinthians. A gente sabe que esse tipo de coisa está cada vez mais comum no nosso futebol. Sobre essa partida, PDV, também já levando um pouco pro jogo, conversar com a Nina, evidentemente, sobre essa partida. Como eu disse, hoje o Santos vem para a Neoquímica Arena precisando muito mais desse resultado, mas eu não acho que isso vai entrar em campo. O Corinthians vai jogar com tudo para ganhar um clássico na fase de grupos, aumentar a confiança, que a gente sabe que é importante. Além dos personagens do jogo, de um lado o Depay, do outro lado o Neymar, e os retrospectos que a gente já trouxe aqui, né? O Neymar, que não tem um número muito bom contra o Corinthians, mas tem, por outro lado, números muito bons na Neoquímica Arena com a camisa da seleção brasileira, e também, evidentemente, números surpreendentes ao longo de toda a sua passagem pelo Santos, que fazem o torcedor acreditar que ele pode vingar hoje. Um jogo que pode ser o principal do Neymar desde esse retorno, e que lógico que vai atrair muita gente justamente por isso. É um jogo que é o maior desafio do Neymar até aqui, e tem um dado interessante também nessa rivalidade entre Neymar e o Depay, que o Neymar enfrentou o Depay 6 vezes na França, entre 2017 e 2021. O Neymar como camisa 10 do Paris Saint-Germain, o Depay como camisa 10 do Lyon. Naquela ocasião, 2 rivais históricos no futebol francês, e o Neymar levou a melhor em quase todas. Foram 4 vitórias do PSG, com um empate e apenas uma vitória do Lyon, mas tem também na conta uma final de Copa da França que o Neymar levou a melhor e marcou 2 gols nesses confrontos. O Depay nunca marcou um gol contra o time do Neymar. Hoje os dois com a camisa 10, tem toda essa questão da camisa 10 sendo passada para o Depay, depois a história do Garro vai ficar com a 8, e isso também entra em campo de alguma forma, e a gente, lógico que vai olhar com atenção para esses dois jogadores, e o torcedor também espera uma grande partida dos dois. Eu acredito que o Santos hoje deve ter dificuldades contra o Corinthians. O Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte, é um time que consegue colocar a bola no chão e levar perigo a qualquer que for o adversário. A gente já viu o Corinthians vencendo de times que muita gente considerava
melhor tecnicamente, na Neoquímica Arena com a força da torcida. Eu acho que isso hoje tende a se aplicar e o Santos ainda não deu mostras pra gente confiar de que é capaz de garantir uma vitória fora de casa desse tamanho. O Santos tem mais 4 jogos no Paulistão, precisa desses pontos e o Caixinha vai jogar como se fosse uma final. Tem a possibilidade de escalar 3 zagueiros, deve acontecer com Luan Pérez, Basso e Zé Ivaldo formando uma trinca de zaga na equipe do Santos e imagino que é a alternativa que o Caixinha pensou, abdicando da ideia de ofensividade. Vai tentar segurar o time dele, segurar o Santos para conseguir, quem sabe, um ponto aqui. Não é nada ruim para o Santos, pensando que o Santos tem adversários um pouco mais tranquilos na sequência da competição. Vai pegar o Água Santa, vai pegar o Noroeste, depois a Inter de Limeira. Então dá para fazer um campeonato mais tranquilo, digamos assim, nessas últimas 3 rodadas. Hoje o Santos vem para cá com uma missão muito complicada e até por isso meu palpite, se eu posso antecipar, é um jogo mais favorável ao Corinthians. Quem sabe uma vitória do Timão contra a equipe do Santos. O que você enxerga, Nina Gagliotti, sobre essa partida que, como eu disse, para mim é a partida que mais chama a atenção até aqui no Campeonato Paulista? Ah, sim, por conta do apelo mesmo desses dois nomes. Só um parênteses desse monte de número que você trouxe, inclusive, acho que há uma discrepância muito maior entre PSG e Lyon do que entre Corinthians e Santos. Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim esse duelo de hoje é mais equilibrado do que os que aconteciam na França. O Campeonato Brasileiro, de forma geral, é muito mais equilibrado do que o Campeonato Francês. Mas o Santos, ele contou até com uma certa sorte, vamos chamar assim, porque o Bragantino, que entrou em campo ontem, foi derrotado pelo Botafogo, então não foi... O Bragantino podia tanto empatar o número de pontos como ultrapassar o Santos no grupo B. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Então tem Guarani com 10 pontos, a Portuguesa tem 9 e o Santos também com 9, então de fato um empate cairia bem. Mas acho que com o Neymar em campo... a expectativa vai ser sempre de vitória do torcedor santista. E o mesmo acontece com o torcedor do Corinthians. Eu achei que o jogo que o Corinthians fez no Allianz Parque contra o Palmeiras, por ser também um clássico, e aí trazendo também o jogo contra o São Paulo, os 2 clássicos deste ano, achei que o Corinthians fez jogos ruins. No Allianz Parque, a meu ver, um jogo muito ruim. O segundo tempo do Corinthians, tudo bem que com um jogador a menos, mas assim, um segundo tempo muito abaixo e um primeiro tempo que já não vinha fazendo um grande jogo. O Carrilho, na minha opinião, não conseguiu desempenhar nada do seu futebol, ele não conseguia ter uma sequência de passes certos. Então, assim, hoje o torcedor do Corinthians espera ver o Corinthians em campo. Eu acho que é isso. Tem que propor o jogo, tem que jogar mais. E também é verdade que é o primeiro clássico em casa. Então, essas coincidências da tabela acabam colocando jogos... Mais times jogam clássicos em casa e a recíproca é verdadeira. Aconteceu pro Corinthians. Então, vai fazer apenas um jogo no seu estádio. Mas, olhando a tabela de classificação, acho que o Corinthians joga com muito mais tranquilidade. Eu acho que esse vai ser o pêndulo do jogo. O Corinthians não tem a ânsia pela vitória no sentido de precisar dos pontos. E o Santos, mesmo que for vai fazer muito bem para a campanha. Então vamos ver qual vai ser o desempenho, mas acho que os 2 times vão para cima. Vai ser um jogo aberto. É isso que eu gostaria de ver, pelo menos. Chutando de fora da área, principalmente, né? Bastante qualidade, tanto de Neymar como de Memphis e também de outros jogadores. Isso que é bom, os times vão ficando cada vez mais qualificados. Dá para citar, por exemplo, Yuri Alberto ou Garro pelo lado do Corinthians e pelo lado do Santos, o Soteldo ou o Guilherme. Então, jogadores que podem mudar a balança do jogo.